Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando Na Lata. Na lata, negão, na lata. Dale que dale, irmão, na Cara, lata. tem Tamo aí, notícia boa, tem muita coisa boa vindo. muita coisa boa acontecendo. Muita. Primeiro que as pessoas vão notar que tem energético Sim. novo em cima da mesa aqui. Eita, A galera nós. tava com uma saudade, velho. Eu lembro de gente falando, pô, mas aquele barulhinho da lata abrindo no episódio de vocês. Tá aqui, já vamos explicar a respeito. Exatamente, mas tem coisa boa mesmo. Eu tenho mais divulgação nossa, tem mais parceria. Exato. Cara, tá show. Show de bola. Então, cara, você que não se está inscrito ainda, se inscreve. Deixa eu falar, é de graça. Como diz meu amigo Fernando, ele não tá pedindo Pix a ninguém. É só se inscrever, compartilhar, comentar. Gostou? Bom, comenta lá. Não gostou? Comenta também. Tem algum assunto que você quer que a gente fale na lata? Comenta lá, galera. Fala sobre isso. E a gente fala. É o Na Lata. E é por isso que hoje nós temos um assunto importantíssimo que muitas pessoas perguntaram para nós. Fala disso, chama uma pessoa assim para poder trocar ideia. Exatamente. Então, mande a sua sugestão para cá e a gente manda a latada de volta. Aproveitando que é carnaval essa semana, provavelmente quando vocês forem assistir, terá sido 2 semanas atrás. Carnaval essa semana, então a voz do povo é a voz de Deus. Então a gente vai estar respondendo aqui as suas perguntas. Show de bola. Top demais, irmão. Vamos para nossa convidada, Não, né? Vamos direto, vamos falar que você tá bonitão hoje, hein, cara? Obrigado. Eu tava na reunião de pais e professores da minha escola, minha filha. Show de bola. É assim, Nice, porque aqui você já é preto, você tem que fazer um upgrade, entendeu? Você não pode chegar na escola da sua filha mulambo. Você já imaginou? Se chegar lá, juro pro senhor, se chegar um branco de pijama e eu de pijama nessa reunião, eles botam o branco pra sentar assistir e eu pra fora. Tô falando a mais pura a gente verdade. tem que fazer então um vídeo disso. A mais pura verdade. Pra ver a latada como que é. Mano, e se não me pôr pra fora, assim, eu pôr pra fora, eu exagero. Mas vai ter a galera assim, tipo, me perguntando. Porque, por exemplo, tinha pai lá também vestido de tudo que é jeito, né? Uhum. Mas vai ter gente me perguntando, vai me ver, eu chegando de primeiro, você tá precisando? Você precisa de ajuda? Eu entrei lá, ninguém me perguntou nada. Eu entrei, procurei meus professores da minha filha, sentei e conversei. Mas eu te garanto que se eu tivesse vestido diferente, alguém... Tá procurando alguma coisa? Ou seja, tem isso aqui também, né? Não deixa eu começar esse assunto, não, eu fico irritado. Hoje é você. Não deixa eu começar esse assunto, irritado. Não. O Palmeiras tá jogando, tá empatado, eu tô nervoso. Tá? Então vamos pra convidada pra acalmar isso aqui. Isso, acalma esse coração do Fernando. Deixa ele se irritar com outros assuntos. Inclusive eu tô de verde em homenagem ao Palmeiras, tá? Vamos lá. Dale. Ariana, seja muito bem-vinda ao Na Lata. Muito obrigado pela sua presença. Então, é um prazer estar aqui com você. Negão, até que enfim veio, né? Até que enfim veio, exatamente. Demorou, mas deu certo, né? Demorou, mas sempre dá. Caramba, velho. Depois de algumas tentativas, ela virou realidade. Olha aí, exatamente. desencontros, eu agradeço de coração o convite, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Nossa, é super legal compartilhar um pouquinho da minha história, também, né, informações sobre os Estados Unidos aqui. Vamos lá, um bate-papo. Show de bola. Show de bola. Ariane. Para quem você que tá vendo e não sabe nem quem é a Ariane, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho que você quer da sua família, um pouquinho, e se apresenta o que você faz e a galera vai acabar te conhecendo e daí pra frente a gente segue conversando. Exatamente. Vamos começar. Então, meu nome é Ariane Barbosa, eu sou advogada no Brasil e paralegal aqui nos Estados Unidos. Eu sou casada, tenho 2 filhos, o Eduardo de 12 anos e a Maria Júlia de 7, né, que são minhas paixões. Eu amo criança, gente. E aqui nos Estados Unidos eu trabalho como paralegal. Então, agora, no momento, eu ajudo pessoas, né, nessa área de imigração. Né? Acho que na área de, vamos dizer assim, na área de direito em geral, porque o escritório do Brasil ainda continua funcionando. Então, muita gente pergunta, doutora, como que eu faço, né, com o meu processo no Brasil? E também eu presto essa assistência agora na área de imigração, trabalhando no escritório de imigração aqui em Utah, inclusive, né, para os brasileiros que falam, a gente não tem
um escritório de imigração aqui no estado de Utah. Sim, nós temos, e falamos português, inclusive, não é só eu, tá, gente? Oh, legal, hein? Então, estamos representados aqui em Utah, sim. E agora eu tô com esse projeto, vai fazer 1 ano e meio, nas redes sociais, no qual eu ensino as pessoas que estão no Brasil como vir para os Estados Unidos, como estudar aqui nos Estados Unidos e continuar sua carreira. Porque uma coisa que eu percebi depois que eu vim para cá, muitas pessoas começaram a ver, né, a minha trajetória de imigrante aqui, a minha trajetória de estudante, começaram a perguntar, mas como que funciona? É difícil? Você veio com família? Você sabia inglês? Você não sabia? Valeu a pena? Não valeu a pena? Você largou tudo? E aí, como funciona? E graças a isso, eu comecei a estudar numa universidade aqui nos Estados Unidos e ganhei mais de $40 mil em bolsa de estudos aqui. E agora eu ensino as pessoas a replicar a mesma coisa. Pô, legal, hein? Show de bola, hein? Caramba! Não, isso é muito bonito, né? Esse trabalho de ajudar as pessoas a poderem se situar melhor aqui na América, né? Porque a América não é um lugar fácil de viver, que não vem com manual de instrução. Exato. Você chega assim, vou me mudar para América, tá aqui o seu manual de instrução, se você fizer isso, deu certo. Mas você comentou algumas coisas aqui que eu já fiquei curioso, cheio de pergunta, né? Primeira coisa, essa posição que você falou, paralegal, ela existe no Brasil, ela tem um outro nome. Uhum. E a segunda coisa você já era advogada no Brasil, você consegue validar esse seu diploma de direito no Brasil aqui nos Estados Unidos? Minha pergunta primeiro, o que é paralegal? Sim. Okay. Eu não sei, então... Ah, não, beleza. Então, uma de cada vez. Ótima pergunta. Eu sou o mané da mesa hoje, hein? Por favor. Bora aprender um pouquinho de direito. Vamos aqui, lá, né, começa gente? com o para-legal e depois você faz a resposta a sua, beleza? Tá bom. É porque não é a pessoa que tá ficando legal, entendeu? Para-legal, peraí. Para legal. O cara é o legal que exagerou. Né? Tá, você é legal, mas Você para. é legal, mas para. Já deu. Mas a gente é legal. Enfim, então paralegal é uma coisa que, na verdade, essa função não existe no Brasil. Eu vejo que nos Estados Unidos já começou desde 1980, né? Então é uma profissão recente, se for comparar, né? Faz aí uns 30 anos que existe essa função de paralegal, porque os Estados Unidos, do mesmo jeito que o Brasil, tem uma quantidade muito grande de advogados. E aqui, quem mora na América sabe, né? Os custos de serviços são muito caros. E a hora de um advogado, né, pode variar de $400 até $800, dependendo do estado que você vai. Então, essa função de paralegal foi uma maneira que a sociedade, né, o governo dos Estados Unidos encontrou para conseguir diminuir os custos com processos e fazer mais affordable, né, mais acessível para todas as pessoas aqui nos Estados Unidos. No começo não foi bem visto pelos advogados, né? Porque a gente exerce a mesma função dos advogados, só que o nosso trabalho é sempre supervisionado por um advogado. Então tem a assinatura dele. Então a gente faz a mesma coisa, né? Só que ganha menos. É o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Exatamente. Tanto que a gente tem sempre faz essa analogia. Por exemplo, no Brasil a gente tem os médicos e tem os paramédicos. Né, os paramédicos vão lá na ambulância, atendem. Então, o paralegal é aquela pessoa que está ali no front. Né? Então, a gente faz o primeiro atendimento e o advogado vai fazer o final. Legal. É o soldadinho, então, da parte jurídica. Então, ela já respondeu que isso daí não tem no Brasil. Não tem. No Brasil seria um assistente jurídico? Seria parecido. Parecido, né? Como assistente jurídico. Entendi. E a questão de você tentar o seu diploma aqui, porque, tipo, sair do Brasil como advogado, você falou que tem um escritório aberto ainda, não deve ter sido algo fácil, né? Não, na verdade, assim, eu sempre tive esse espírito muito aventureiro, sabe? Então, quando eu terminei a faculdade, eu acho que na trajetória mesmo da universidade já não foi muito fácil para mim. Entendi. Porque eu vim de uma família simples e quando eu fazia faculdade, né, uma mulher negra, ninguém na minha família era advogado antes, então eu fui a primeira, já era casada, já tinha um filho. E quando eu terminei a faculdade, mesmo tendo estudado numa das universidades melhores lá do Brasil, foi bem difícil eu conseguir me colocar no mercado de trabalho, porque
você tem alguma experiência prévia, né? Então, Normal. isso é um pouco frustrante, eu vejo, e por isso que eu indico muitas pessoas a vir para os Estados Unidos, porque às vezes o bacharel de direito termina a faculdade e daí você vai procurar um escritório de advocacia para você trabalhar e você ganha mesmo que um vendedor de loja, que não tem experiência. Não falando mal ou nada, mas é frustrante você dedicar 5 anos da sua vida pagando mensalidade, estudando fio a fio, passar na UAB para ganhar R$ 1.500 por mês, né? Então, por conta disso, eu percebi que eu precisava encontrar um caminho diferente. Senão eu ia ficar ali na média e não ia conseguir me destacar de jeito nenhum. Então, foi aí que eu pensei, eu vou fazer um mestrado fora. Vou fazer um mestrado em outro país e alguns professores me indicaram, falou, Ariane, que tal você tentar fazer um mestrado na Itália? Né? As leis são bem parecidas, o direito é similar, ou em Portugal, né? Então, pensei em todos esses países antes dos Estados Unidos, por conta da facilidade de você advogar fora. Tanto que tinha até um amigo meu, que ele era advogado no Canadá, ele morava nos Estados Unidos com a família, e ele falou, olha, no Canadá eles precisam. O imigrante chega lá, ganha documento, porque eles realmente precisam de mão de obra, né? E só que a minha paixão acho que sempre era Estados Unidos. Acho que a gente tem aquela coisa, né, de assistir os filmes e ver tal, e acha que conhece tudo e usa as roupas e iPhone, coisa e tal. Então, nisso eu fiquei pensando, poxa, eu acho que por que não Estados Unidos, né? E daí foi quando eu participei de um workshop que teve lá na minha cidade, eu sou de Campinas, São Paulo lá, e na igreja estava tendo esse workshop com algumas universidades americanas e alguns CEOs de empresas lá, como Nestlé, essas multinacionais ali, que eles estavam compartilhando a experiência deles como né, de sucesso, falando para os estudantes, olha, vocês têm opções diferentes que vocês podem explorar que talvez vocês não conhecem. E uma dessas que foi assim, a luz no fim do túnel para mim, porque meu pai falava, você é casada, o que você vai fazer fora do país? Não tem nada a ver para você, né? Deixa para o pessoal que é solteiro. Então, tinha todas essas crenças limitantes que eu tive que quebrar. Mas, por que eu não posso? Só porque eu tenho filho, porque eu já sou casada, porque eu sou mulher. Então, eu comecei a explorar. E quando eu fui nesse workshop, eu conheci esse CEO de uma multinacional que ele falou, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos de graça. E eu já era casada e tinha 4 filhos. Opa! Eu falei, ok, isso daí existe? Daí eu peguei, né, super curiosa, falei, não, eu preciso conversar com esse cara outro dia. Praticamente fiz uma entrevista com ele, dei um jeito ali, ele super legal, super humilde, acessível, falou, olha, existe sim uma possibilidade de você estudar de graça nos Estados Unidos. Então, se o dinheiro é problema, você pode, né, tirar isso, né, para desistir do sonho americano, dá para você fazer. Se você tem filho ou se você é casado, também dá para você fazer, porque eu fiz. Então, ele meio que me ensinou, foi meio que meu mentor, falando, olha, dá, é legal, funciona e talvez pode ser um caminho para você. Pô, cara, agora eu fiquei super curioso. Show de bola. Já arrumou um mentor ali no workshop. workshop. Já matou o cara ali, já desceu o cara. Não, e o cara já quebrou todas as crenças dela, né? Ah, eu sou casada, tá bom, eu também era. Ah, mas eu tenho filho, tá bom, mas eu também tinha. Mas eu não tenho dinheiro. É problema seu, eu também não tinha. Não tinha, exatamente. Qual que é a próxima? Ah, então. A única diferença é que eu sou mulher. Daí ele falou, isso daí a gente não consegue empatar. Mas todo o restante, todas as crenças limitantes são iguais. E daí ele te indicou qual que era a faculdade, as coisas que ele fez pra você daí buscar e vir pra cá? Sim. Então, eu sempre gosto de falar, Henrique, que assim, o caminho do imigrante não é linear. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho. Acho que vocês já devem ter escutado isso. E a gente precisa encontrar o nosso, né? E acho que essa coisa do direito sempre me ensinou a explorar muito, né? As opções. A gente sempre tem que encontrar solução para resolver um problema praticamente impossível. Exato. Então, foi isso que eu tentei fazer. Ele me indicou a BYU, que é uma universidade muito conhecida aqui no estado de Utah, né, pela Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E como eu era membro da igreja, eu falei, poxa, essa é uma solução muito boa para mim.
Mas não deu certo. Ah. Não deu certo, porque o que acontece? Eu tinha, né? Você tem 2 etapas quando você vai aplicar para uma universidade, que é a parte da documentação e a parte do inglês. Então, a parte de documentação, para mim, foi muito fácil. Eu já corri atrás, já falei com o professor, peguei carta de recomendação, já fiz meu resumo, traduzi meus documentos. E daí, foi para a parte que eu precisava estudar para o TOEFL, né? Entendi. Porque para você fazer um mestrado aqui, ou a maioria das universidades, elas exigem que você faz o teste de proficiência da língua inglesa. E eu tentei, eu acho que comecei a estudar por conta, falei, não, esse negócio não vai dar certo, não. Então você falava inglês já antes ou ainda teve que, no meio do caminho, estudando para a prova, você foi aprendendo inglês? Como é que foi? Então eu não falava nada. Não tinha, meu inglês era ó, 000. E daí, porque eu fiz um cursinho lá de 3 meses de verão, não, acho que eu sei, né? Acho que dá pra levar, mas, gente, não tem como. Daí eu tentei, eu falei, acho que não vai dar certo, vai demorar muito, porque eu conheci outro rapaz, né? Fui pesquisando, e parece que quando a gente tem um sonho, a gente tem uma meta, né? Eu tava falando isso com as minhas amigas, parece que o subconsciente da gente começa a conspirar, né, aquela lei da atração, e as coisas começam a aparecer assim, quase que involuntariamente, né? E um rapaz falou, olha, eu estudei 4 anos de inglês para conseguir entrar na universidade. Eu falei, não, é muito tempo. É outra faculdade, não vai dar certo para mim não. E a gente, né, imediatista no Brasil, quero para ontem. Então, foi quando eu percebi que eu poderia vir para aprender inglês aqui, para depois aplicar para a universidade. E daí, o outro assunto difícil foi convencer o marido, né? Mas é sempre assim. Alguém tem que convencer alguém, né? Não tem. São poucos os casos que um olha pro outro e fala assim. Topa, bora. É raro. Normalmente isso acontece, você tá com 22 anos, sem filho, sem nada. Exatamente. Bora pra praia, bora. Os 2 louquinhos, bora. Foi trabalho então pra convencer o marido pra vir, ele não comprava a ideia? Ele não veio. Ele não veio, você veio sozinha. Eu vim sozinha. Você veio com as crianças e largou ou trouxe as crianças com você e largou? Na verdade, não. Acho que ele não meio que não acreditou. Ele falou, a gente tá com o nome sujo no SPC. Né? Eu trabalho com segurança de shopping. Você acabou de se formar na faculdade, tudo bem, né? Tá indo bem, o escritório tá 1 ano de advocacia, mas não é suficiente, não. Daí eu falei, não, bora ter fé, vai que dá certo, né? Então eu comecei a correr atrás, fiz um passaporte ali, depois fiz a minha entrevista consular, fui aprovada. Pesquisei escola de inglês, achei a mais barata, tentei entrar pela universidade e tal, encontrei. E daí eu falei, tá tudo certo. Vamos? Não vai dar certo esse negócio dos Estados Unidos, né? Daí você vai fazer o que lá? A gente vai passar fome. Eu falei, então tá bom. Então eu vou. Na verdade, ele disse, você vai primeiro, faz o seu curso de inglês lá, é 4 meses só? 4 meses. Faz o curso de inglês. Quando você aprender inglês, a gente vai todo mundo junto com a bolsa de estudo. Entendi. Não foi bobo também, assim. O plano dele tava bom. Não tava ruim, não. Chegar os 2 sem inglês, sem nada. Ele falou, abre lá o caminho que eu vou atrás com as crias. E aí, deu certo? Voltou e trouxe de volta ou falou? Ele no 3º mês falou aqui, não tô aguentando mais sem você. E foi assim, porque eu acho que as coisas não infelizmente a nossa sociedade ela é muito machista, né? Ela é muito machista, então foi muito difícil assim pra gente, nós tínhamos esse acordo, mas pra ele ficar com as crianças, que geralmente é o contrário, né? O homem vem na frente, a mulher fica lá com as crianças e tal, deixei tudo organizado. E até a mãe dele, que é uma pessoa simples, praticamente não tem estudo, ela falou, Dinho, mas por que você não vai? Daí ele falou, não, vamos ver no que vai dar. Então eu vim sozinha, né? Eu lembro que foi em agosto de 2017 para estudar inglês, vim pela Lumos, né? Fiquei na casa de uma família americana, que foi uma experiência incrível também, eu sempre recomendo. E assim, quando eu desci do avião, cheguei aqui, meu mundo caiu, porque eu nunca tinha ficado longe das crianças. Então, para mim, a saudade, assim, dilacerou meu coração. Foi muito, muito, muito difícil mesmo. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu estava muito triste porque eu não tinha com quem compartilhar, né, toda essa alegria. E foi quando eu liguei para ele e falei, tem que vir pra cá.
Daí, só que esse processo demorou 4 meses. Então, eu fiquei 4 meses sozinha para depois eles virem. Entendi. Caramba, velho. Não é fácil, não. Não, é o que você falou no começo, né? Cada um, a vida do imigrante aqui é uma árvore, né? E cada ramo é diferente um do outro. Então, nesse processo aqui, só pra galera de casa se situar, advogada no Brasil, chegou o momento, formou emprego e falou, gente, não tem tanto espaço aqui como eu acharia que teria, preciso de um caminho diferente. Encontrou um mentor, entendeu que podia fazer um mestrado fora do país, falou assim, vou me jogar, vou pros Estados Unidos, e aí família 4 meses depois. Mas e aí, qual que é o ponto daqui para frente? Aprendeu inglês nos 4 meses? E o mestrado? Como é que tá o pé disso daí? Então, daí eu acho que as coisas vão acontecendo de uma maneira tão incrível que por mais que a gente planeja, sai às vezes bem diferente e acaba dando tudo certo, né? Então eu percebi que assim, não tinha como aprender inglês em 4 meses. Primeiro que eu cheguei aqui, né, a única coisa que saía era good morning. Então foi difícil. Às vezes, eu lembro que uma vez eu fui no McDonald's, porque o McDonald's tem no Brasil, né? Não, vou chegar aqui no McDonald's e vai ser fácil. Cheguei lá, pedi uma batata, eu nem sei o que eu pedi. Eu sei que eu falei potato, hambúrguer, isso. Né? E a mulher veio, eu gastei $25. Ô, louco. Não pode. Tem noção? Não pode. Há 5 anos atrás, você gastou 20. Não pode. Você comprou o McDonald's. Você comprou a franquia do Mac e não tá sabendo. Quem não tá sabendo, a galera que ela tá trabalhando pra ela não sabe o que é a dona daquele McDonald's. Tudo porque eu não sabia inglês. Eu falei, mas tá errado. Será que é tão caro assim? Fiquei pensando comigo, não, né? Pior... E agora o povo tá com $1 no lanche. Veio muita comida também? Na verdade, não. Veio tipo umas 2 batatas e um lanche maior assim. Que ódio! Eu ia ter um ódio terrível disso aí agora. Isso me lembra quando eu pedi o meu, que eu não gosto de cebola e picles. Eu não gosto. Então eu sempre falava, tira a cebola e o picles. E vinha com um monte de cebola e picles. Eu falava, caraca, mano do céu, eu não gosto desse lugar mais. E que lá supostamente tinha que ser fácil, né? Que era só pra pedir o número. Number one. Yes, pronto. Vou dar ideia que a gente vai pegando o jeito, né? Vai pegando no tranco ali, mas... Não, e você lembra se foi no caixa ou se foi no drive-thru? Não, foi no caixa. Eu entrei lá, porque drive-thru, você é louco. Mas até hoje. Não, é horrível. Até hoje. É horrível. Eles fazem um curso de você não ser impedido. Welcome no McDonald's, sua ordem do segundo. Você fala, caraca, mano, só o número 1. Just a sec, sir. Então tá bom, é pra esperar, né? É assim mesmo, é muito difícil. Caramba, então daí você percebeu, 4 meses não dá pra inglês. Não dá. Assim, você consegue sobreviver, por isso que eu sempre dou essa dica. Se você conseguir vir o mais preparado possível com o inglês, você vai ter uma vantagem a mais que a maioria dos imigrantes, porque eu sempre falo isso. A diferença de um profissional, por exemplo, de um advogado no Brasil para um advogado aqui, se você já tem essa profissão no Brasil, é o inglês. A diferença para você trabalhar como enfermeiro do Brasil e exercer a mesma profissão aqui é o inglês. Porque, pelo menos da minha experiência, os americanos eles são muito receptivos. Eles são muito receptivos quando você tem uma ideia nova, você tem uma experiência diferente, você vem de um background diferente, mas você precisa se comunicar com eles, né? Então, se você não se comunicar, não tem como você fazer nada, porque aprender a sua função é muito fácil, né? Sim. É bem adaptável, é bem tranquilo. Então daí você precisou de quanto tempo para daí afiar o inglês e ir para a faculdade? Para pegar o McDonald's e pagar só um lanche. Exatamente. Pagar 5, hambúrguer, batata, o refri só maior número que tiver. 1, viu? Bela da mãe. Não. Foi um tempo, porque uma coisa a gente aprendeu inglês de sobrevivência, que você vai conversar no McDonald's, você vai pagar uma conta de luz por telefone,
né? Você vai conversar com algum americano na rua, esse inglês é uma coisa, outra coisa é o inglês universitário, né? Porque é a mesma coisa que uma pessoa que estudou só até a 4ª série no Brasil e tem a vida dela normal, é aquela pessoa que passou ensino médio, começou faculdade, é outro nível, né? De gramática e tudo. Então, eu sempre me puxava muito, 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 me cobrava bastante, não foi fácil, não falo para vocês que é da noite pro dia, não. Mas, depois de um ano e acho que uns 4 meses, foi quando eu falei, não, preciso começar a faculdade. E mesmo assim, eu não me sentia preparada. Mas eu falei, vai sem preparo mesmo, né? O importante é eu fazer o que eu vim para fazer aqui nos Estados Unidos, que é a faculdade. É isso aí. É isso aí. Não, eu... O Negão aqui também. O Negão aqui é uma coisa. É fera, né? Ele também chegou aqui com uma meta assim, justinha. Eu cheguei sem nada também de inglês e cheguei com uma graninha só pra eu ficar 6 meses sem trabalhar. Então, 6 meses sem trabalhar. O meu trabalho era estudar inglês. E aí, depois desses 6 meses, eu tinha que ir pra faculdade. Senão, eu tinha que voltar pro Brasil. Eu ia pra faculdade, porque eu não tinha tanto dinheiro mais pra pagar o curso. E eu peguei a escola mais cara. Eu estudei na Universidade de Utah. E lá eu não tinha contato com brasileiro, então isso foi bem legal. A primeira coisa que a gente fez aqui foi 0 brasileiro, não vamos falar com brasileiro, vamos na ala americana, tudo nosso é em inglês, menos a nossa casa, né? Então de casa a gente fala português. Então o que é que eu fazia? Eu estudava inglês por 8 horas por dia. Aí quando eu acabava de estudar por 8 horas, minha filha chegava para fazer a tarefinha dela e ela estava fazendo ABC. Uau. Eu sentava com ela, porque daí ela me ensinava para falar o sotaque. Então às vezes eu falava errado, ela, não, pai, falou errado, não é assim, essa palavra não tem esse som, isso aqui não tem. Aí foi aperfeiçoando, eu trabalhava na faculdade de 8 horas da noite até a meia-noite. Daí quando eu chegava em casa, eu ia assistir Good Luck Charlie, que é um programa de criança para continuar praticando inglês. E aí isso daí, com 6 meses eu consegui entrar na faculdade. Porque foi intenso também. Intenso. Eu passava a maior parte do meu tempo no trem, eu li, nessa época, quase uns 60 livros. Uau! Porque foi o que o meu professor ele me ensinou. Ele falou assim pra mim, porque eu cheguei no meu professor, eu acho que eu comentei com os meninos, eu falei, eu tudo falo com o meu professor, o que é que eu quero, né? Então eu cheguei no meu professor e falei, professor, eu só tenho dinheiro pra 6 meses. Eu preciso fazer o TOEFL. E eu preciso entrar na faculdade. Aí ele virou pra mim e falou, qual que é o nível de inglês que você tem hoje? Aí eu falei, isso é aqui que eu tô conversando. Aí tu acha? Aí ele olhou pra mim e falou, Luiz, você não entrou no nível 0. Porque não tinha. Porra, falaram isso pra mim também, cara. Ah, louco. O pior que tinha lá, mano. Era uma salinha assim, com as letrinhas, parecendo que você tava no prézinho. Negão, eu entrei no nível 3. Aí a professora falou assim, você tá no nível 3. Eu falei, caraca. Cheguei na sala, não entendia nada. Eu falei, alguma coisa está errado. Primeira semana eu voltei lá, falei assim, olha, ela falava português, falei, olha, tem alguma coisa errada. Ela, por quê? Eu falei, eu tô no nível 3, eu não tô entendendo nada. Não, mas você pega. Você foi muito bem no teste. Eu falei assim, eu jogo bola. Eu chuto bem pra caramba. E ela olhava daí, cara, 6 meses depois eu descobri que não tinha outros níveis. Por isso que eu tava no nível 3. O 3 era o 0, pô. Caraca, mano. Por isso que você demorou 1 ano e pouco pra entrar na faculdade. Você aprendeu em 6, eu aprendi em 8 anos. 8 anos pra poder falar, pedir o Mac. Mas aí o professor falou assim, Luiz, seguinte, você vai ler esse livro. Ele me deu um livro do Pelé. Era um livro que tinha 20 páginas, o livro. Aí ele pega esse livro do Pelé e fala assim, Luiz, tá aqui o livro do Pelé. Você vai ler esse livro e tudo que você não entender, você marca. E me traz de volta. Mano, eu não entendia what, eu não entendia I, eu não entendia you. Mano, eu cheguei com o livro todo marcado pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você falou que você tem 6 meses? Eu acho que precisa de Que não vai dar muito certo. 24 horas, nego. A gente que tem filho aqui, a gente tem essa vantagem, né? E é igual vocês comentaram agora. Tem pessoa que mora aqui anos. Eu conheço pessoa que mora 10 anos e não fala inglês ainda. Não fala. 20. Você consegue se virar. Você acaba ficando naquela coisa de conforto. É difícil aprender inglês? Mas daí você acaba aprendendo, né? A fazer as coisas mesmo sem o inglês.
Principalmente para quem fala espanhol, né? Que tem os serviços em espanhol aqui. A gente tem essa facilidade de entender também o espanhol. Mas quando você tem filho, dá para você meio que aprender de tabela, né? Vai pegando a liçãozinha ali da criança, ver como ele aprende na escola, melhorando, porque meus filhos também são assim. Mãe, você tá falando errado. Minha filha fazia isso. Até o dia que teve um dia que eu fiquei tão bravo assim. Eu acho que daí eu já tava falando, já fazia uns 3 anos. Aí eu falei alguma palavra e ela não corrigiu, ela deu risada. Aí foi quando magoou. Aí quando dói. ela deu risada, eu falei, no dia que você trouxer dinheiro pra dentro dessa casa. Sem inglês? Exatamente. Com esse inglês de merda aqui que eu tô falando, você pode reclamar comigo. Hoje você não tá trazendo nada pra casa. Então, o seu único trabalho é falar inglês. Não, e a filha tinha 2 anos. Brincadeira. Já tinha 5, até mais, na verdade. Mas de você, foi pra faculdade, então, mas porque a ideia era o mestrado, não era? A faculdade que você fez aí, então, já era um mestrado? Como é que é? Já era considerado uma pós-graduação. Então, aqui, isso também é uma coisa que as faculdades são completamente diferentes do Brasil. Existem tantos cursos aqui que é difícil de explicar, porque eu fiz um Associate Degree. O Associate Degree é visto no Brasil como se fosse um tecnólogo, né? Então, é como se fosse um curso antes da faculdade, porque é um curso de 2 anos. Mas também, se você já tem uma profissão, é considerado uma pós, né? Você está especializando em uma profissão. Então, tem várias áreas, mecânico, designer, dentista, assistente de médico, é muito legal e é uma coisa que poucos brasileiros exploram. Você não precisa vir aqui fazer 4 anos de faculdade para você ter um diploma, você pode estudar 2 e ter sua profissão. Entendeu? Então, foi isso que eu fiz esse curso de paralegal lá no Salt Lake Community College e meu mundo, assim, abriu, porque como eu trabalhava no campus, né, e eu trabalhava como assistente da presidência de diversidade, a gente fazia muitos projetos legais voltados para imigrantes, voltados para a comunidade latina, daí que eu comecei a aprender o que é Estados Unidos, porque a gente vem para cá achando que a gente vai encontrar muito americano. E a gente descobre que tem um mundo aqui. Tem pessoas da China, tem pessoa do Japão, tem pessoa da Índia, tem pessoa, né? Acho que a comunidade menor é brasileira, se for ver. Eu concordo com você. Entendeu? Porque, nossa, os imigrantes vêm em peso de todas as áreas, de todas as regiões. Então, foi nessa época que eu tive mais contato com a comunidade tongana, comunidade asiática, comunidade negra, né? Comunidade imigrante. E eu aprendi como que funciona a cultura e coisas assim que pra gente é estranho e que pra eles tá tudo bem, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que é lá do Sudão, da África. Quando você fala com eles, elas não olham no seu olho. É falta de educação, é falta de respeito você olhar numa pessoa no olho. Eles sempre estão com a cabeça baixa porque é a maneira deles, né? De se comunicar. E outras coisas que também eu fui aprendendo, por exemplo, a comida, né? Então, tá tudo bem, gente. Se seu filho não comer arroz e feijão, ele não vai morrer, não. Tá? Porque aqui na escola nos Estados Unidos, a nutricionista dá pizza e hambúrguer e taco. Então, né, batata frita. Ou seja, e os americanos sobrevivem, entendeu? Então, são coisas que a gente acaba aprendendo. Eu peguei um pouquinho da cultura ali, um pouquinho daqui, fui me adaptando. E, nossa, amei bastante. Que legal. E com isso daí foi quando você se envolveu com os imigrantes. E que daí te levou agora para sua carreira, de onde que você está agora? Foi esse convívio com eles que te despertou por vão ajudar os imigrantes? Ou você também, já no Brasil, já falava, eu quero ser heroína daqueles que não têm causa? Na verdade, foi assim, por casualidade, né? Eu gosto que meio que as coisas foram me levando assim para um destino. Quando eu entrei lá, né, a faculdade também sempre foi bem cara, então eu tive que buscar bolsas de estudos para eu conseguir me manter lá, e daí aplicava para uma, aplicava para outra, então sempre estava envolvida com o corpo estudantil. A primeira bolsa de estudo que eu consegui foi assim, eu trabalhava como senadora da faculdade, né? Então a gente ficava responsável por fazer reuniões com a presidência, com o corpo docente, com a contadoria, para dizer onde que o dinheiro vai. Eu descobri quanto de dinheiro que os Estados Unidos injetam na educação, né, de 2º grau, assim, é uma coisa de louco. Eles chegam a te dar um tablet, se você não tiver, eu lembro até hoje, eu não vou esquecer isso nunca.
Quando eu comecei a estudar, teve uma aula que eu fui e o professor falou, ó, vocês vão precisar fazer uma apresentação no Word. Ok. Chegou na aula seguinte, né? A gente foi, um amigo americano falou, então, professor, não fez a lição, não. Daí o professor pegou e falou, por que você não fez a lição? Era só fazer uma apresentação ali no Word, porque eu não tenho dinheiro para pagar o Word. Aí eu falei, gente, que desculpa esfarrapada, né? Fiquei pensando na minha cabeça. Mesma coisa que falar, meu cachorro comeu minha lição. Exatamente. Né? E daí o professor, não tem problema não. Escreveu na lousa, esse daqui é o número que você vai ligar e você vai conseguir o pacote Office de graça. Não vai precisar pagar nada. Caramba. E daí eu falei, uau, acho que eu vou usar mais isso daí. Ela já tirou foto do número e falou, vou ligar. Eu faria, na boa, porque então, ajuda. Ajuda, a faculdade dá de tudo, gente. Dá laptop, dá computador, tem a parte que ajuda, né, as pessoas que têm o inglês como segunda língua, com assistência, a parte de deficiência. Por exemplo, tinha um amigo meu que ele ficava muito nervoso para fazer prova. Uma pessoa normal, mas ele ficava extremamente nervoso e tinha lá o escritório de disabilidade, né, que ajudava com uma terapeuta, falava, ó, né, assim que você faz, você vai fazer a prova diferente, horário diferente, para conseguir com que ele se para tirar aquele estresse do momento da prova de todo mundo tá ali. Poxa, legal. Então, acho que essa coisa de se envolver na comunidade que foi meio que me guiando, né, para ajudar os imigrantes, porque o pessoal falava, Ariane, você sabe de muita coisa, como que você conseguiu? E uma coisa que eu nunca tive problema, sabe, que eu fico às vezes chateado com alguns brasileiros, eu vejo que agora a nossa geração que tá chegando, assim, tá mudando muito essa coisa da mente, mas o pessoal ficar com medo de dividir as coisas, né, tipo, eu sofri para chegar aqui, então tenta você sozinho. E eu fico muito feliz quando eu ajudo alguém que às vezes fica melhor que eu, porque eu sei que essa pessoa vai me ajudar de volta um dia. E se não me ajudar de volta, vai ajudar outra pessoa que precise mais. Então, foi nessa hora que eu peguei e falei, eu vou começar a criar alguma coisa, né? E como meus filhos, eles ficaram envolvidos nessa coisa de fazer muitos trabalhos de modelo, porque uma vez a gente estava andando no Walmart e um modelo pegou e deu um cartãozinho pro meu filho e falou, nossa, você é muito bonito. Porque aqui no estado de Itá a gente tem pouco preto. É pouquíssimo. Falei no começo. Inclusive os dois que tem a porcentagem já tá aqui, né? Já tá aqui. Exatamente. Não, brincadeira. Exatamente. Tem mais uns dois aí, Tem mais uns dois. Minha filha tá lá em cima. Meu filho dela tá aqui na sala. Tipo isso. 92% da população aqui, ela é branca. 92? Não sabia que era tudo isso. É bastante. Porque quando eu fazia aula de criminal, era engraçado, né? Às vezes o professor falava, gente, vocês têm noção que em outros países as pessoas não têm um quarto para cada filho? E os americanos falavam, sério? Eu falei, meu filho. No Brasil, assim, um quarto para 4 filhos, 5, isso se tem. Exatamente. Né? Então, eles ficavam impressionados. E quando a gente via alguma pessoa negra, ou quando via alguma pessoa de outro país também, era assim, uau! Né? Então, eles queriam conhecer, queriam entender. Tinha pessoa que ficava, né? Aqui, eu vou ser sincera, eu nunca sofri preconceito. Não tanto quanto no Brasil. Entendi. Não tanto quanto no Brasil. Eu lembro que no Brasil, uma vez que eu, super orgulhosa, né? Tinha acabado de me formar, fui lá dentro da corte para ver os processos do meu cliente. O segurança me parou e falou, agora não é o horário do advogado. Eu falei, mas eu sou advogada. Ele, não, então você tem que mostrar sua carteirinha, se você quiser entrar. Eu falei, mas a advogada passou aqui, ela não mostrou nada. Não, mas você tem que mostrar. Então, umas coisas assim que são microagressões que machucam a gente, né? Que a gente sabe que é muito racismo que tem. Então, coisas desse tipo, aqui eu já comecei a ver diferente. Por exemplo, a gente vai no Walmart, que cabelo bonito, né? A cor da sua pele, nossa, que linda. Então, é uma abordagem diferente. E quando eles falam, às vezes é por desconhecer, eu percebo, né? Falta de não ter contato. Mas não tem aquela coisa da maldade, daquela agressão, né? Não sei nos outros estados, mas aqui, felizmente, eu tenho só a agradecer, assim, tive muitas experiências boas que até me ajudaram com essa coisa de autoestima, de falar, não, você é boa, você, né? Você era advogada no Brasil, agora você tá aqui, né? Então, você tem potencial e podia ser diferente, né? Tipo, Estados Unidos é país de primeiro mundo. O que você quer fazer aqui? O que tem a ver o seu diploma lá? Não tem nada a ver aqui, minha filha. Começa do zero. Mas
Eu sempre encontrei pessoas que falaram, não, você tem potencial, você sabe o segundo idioma, isso daqui dá certo, tal, tal, tal. E nisso foi me ajudando, tipo, dando uma gasolina pra falar, não, acho que eu consigo, acho que eu sou boa mesmo. Né? E assim foi. Caramba, que legal, velho. É diferente, né? É engraçado que é o que você falou, né? Vou voltar, é uma árvore, o imigrante aqui, a vida do imigrante aqui é uma árvore, cada um tem uma experiência diferente, né? Porque eu já falo até o contrário de racismo, essas coisas aqui, já passamos por um monte de coisa aqui já. Pra você ver que a árvore vai as raízes As vão raízes, indo, cada né? um tem um ramo diferente. E talvez cada um tenha que passar o que tem que passar. Você passou pelo que você passou, mas tem a experiência de trazer isso pra você, pra sua família e tudo. Exato, né? exato. Então, Não, eu não sou negro e já passei. É. Só por ser estrangeiro. Nem por ter cor, nem nada, só por ser estrangeiro. Mas é engraçado isso, porque meu marido também não é negro e eu acho que ele sofre muito mais racismo que eu. É. Porque às vezes ele chega num banco e não consegue se comunicar muito bem em inglês. Né? Foi parado pela polícia, o policial percebe que não fala muito bem inglês, daí a abordagem já muda. Né? Então, assim, eu percebo que ele já sofreu muito mais preconceito do que eu. A minha foi mais ou menos assim. Eu tava num lugar ajudando um amigo que tinha empresa, e eu ajudando ele e a pessoa veio conversar comigo. Uma moça loira, do olho claro, tudo. Eu tentando me comunicar e ela virou, ficou brava e falou um monte de coisa. Hoje eu entenderia que falou assim: você nem é desse país, está aqui fazendo esse serviço e não sabe se comunicar. Cara, eu fiquei tão chateado. Aí o meu amigo veio conversar comigo, americano. Veio conversar comigo. O que aconteceu, Fernando? Sei lá, a mulher ficou brava, aí eu não consegui falar com ela. E eu sei que depois ela voltou pra um pouco mais estressada. E aí eu com o meu inglês top, falei pra ela assim: você fala português? Você fala espanhol? Você fala italiano? Ela não. Eu também não. E meu amigo começou a rir, o marido dela veio pedir desculpa. Eu falei, vai tomar banho. Eu também não, moça. Eu pensei que ele ia falar, eu falo todos os outros. E esse inglês aqui não é mal. Essa é boa. Mas eu fiquei chateado e depois eu já dou risada. Ai, gente, que viagem esse Fernando, velho. Que viagem. Ariane, a gente tem duas perguntas muito importantes para fazer para você, tá? Primeira pergunta é, qual que é o conselho que você daria para você mesmo, né? Então, há 5 anos atrás, antes de vir para cá, tá? Com a experiência que você tem hoje, qual é o conselho que você daria para você mesmo? Segura aí. E a segunda pergunta é, qual que é o conselho que você dá para os brasileiros, né? Os estrangeiros que estão fora do país, gostariam de vir para cá. E essa é a hora de você vender seu peixe, né? Como que você tem ajudado eles a terem uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. Tá? Então pensa aí, 2 perguntas, o conselho que você daria para você mesma e o conselho para a galera de casa. Pensa que a gente vai falar com os nossos patrocinadores. O que faz acontecer aqui. Exatamente, é quem faz o podcast a gente acontecer. só cara. administra. A gente tá aqui só sentado conversando, batendo papo. Exatamente. Eles estão pagando. Vamos começar com de quem? primeiro aqui? Vamos de primeiro aqui. Explicar isso aqui. Vamos explicar essa parceria aqui, ó. Essa loucura. Tá? Energético, pré-treino. É pré-treino. Pré-treino, assim, ó. Basicamente, tá vendo aqui? Ele fala que ele te dá energia, né? Então ele é um pré-treino para antes da academia. Temos duas formas. Tem esse daqui que tem um pouquinho só de cafeína, que são 100 miligramas. 100 miligramas. E o outro que tem mais de 300 miligramas. Normalmente a latinha preta. Isso, a latinha preta deles tem aí 300 miligramas. Eu tomei 5 da tarde, fui dormir meia-noite. Você conseguiu dormir, irmão? Você agradece se você conseguiu dormir. Eu tomei às 3 horas da tarde e não dormi. Aí. Fiquei das 3 e só fui dormir às 11h30 da noite do outro dia. Caraca. Não consegui dormir. Eu sou muito sensível a isso aqui. Eu não sei porquê. Sensível. Então é o seguinte, pessoal. Nosso novo patrocinador, Booked Up, uma empresa daqui de Utah, tá? Que produz esses, não só energético, como pré-treino, como toda coisa de... Toda a parte de academia, né? tudo para eles suplementação, eles estão fazendo aí, toda essa parte. Exato. E aí a gente fez uma parceria muito legal, recebemos um pallet de energéticos
né, para apoiar a gente aqui no nosso podcast, no nosso projeto. Então aí oferecendo Um dos donos, né? Nada de menos, um dos nada donos, mais. do Jeff. Então, Jeff, você que fala português, muito obrigado aí pelo apoio, tá? Vamos estar marcando vocês nos nossos posts e aí. Então aqui, ó, forte abraço. Todo brasileiro precisa, tá? O tanto que a gente trabalha aqui. Precisa. E tem vários sabores, tá, gente? Tem... Esse aqui é o Mango Tango, é um dos meus favoritos, tanto o branco quanto o preto, então dá uma... Esse aqui é o suco da academia. Então, que beleza. Gin Juice. Então, provavelmente vai te ajudar também na academia. Show. Não tomei um só e me deixou acordadão. Então, você brasileiro, tá aqui em Utah, na verdade já tá nos Estados Unidos inteiro, né? Tá nos Estados Unidos inteiro. Tá precisando ficar acordadão? Te recomendo, tá? Aqui, ó, Booked Up. Pega o pretinho, vai ficar acordadaço, irmão. Show de bola, valeu. Valeu. Próximo. Vamos de trás pra frente? Vamos de trás pra frente. Ipanema Custom Designs. Daqui, ó, Ipanema Custom Designs já tá com o site atualizadíssimo, rodando. Opa. E daqui a pouco já vai estar fazendo um trabalho, tá? Eles trabalham com pulseira, trabalham aqui, ó, com porta-copo, fizeram o nosso logo. Madeira de carne, tábua de carne, tábua de frio. E aí vai, meu. O site deles é só entrar lá. Vocês vão ver, tem uns trabalhos muito legais. A pulseira você coloca o que você quiser na pulseira. Exatamente. Exatamente. Então, sensacional. Pra como é que é? Apple Watch, para qualquer smart relógio digital, eles funcionam. E manda no mundo inteiro, tá? Então estamos falando aqui, pro mundo. Exatamente. E vamos de Water Walkers Utah, que é a empresa aqui de Utah que faz limpeza de painel solar, janelas, power wash, que é a limpeza de pressão. Então, agradecer a Water Walkers. Se você quer conhecer um pouquinho do trabalho, entra lá no Instagram, Water Walkers Utah, e você vai ver o trabalho que eles fazem. Obrigado por estar com a gente. Isso aí, a RS Eventos. RS Eventos que cuida de todo o seu evento, tá? Como que a RS Eventos cuida do seu evento? Com a parte de louça, né? De taça, talher, travessas, a RS Eventos aluga tudo isso. E caso, né, você esteja precisando aí, você não precisa lavar. Não precisa. Você economiza até no sabão. Exatamente. E na água e no trabalho seu. Ou seja, vale a pena. Procura a RS Eventos. Negão, mandar um salve. Salve para Dona Márcia, que do último vídeo perguntou se o Fernando estava de jejum. De jejum eu não tava. Ele estava veio pizza, nego. Veio uma pizza aqui na minha frente. Eu sou viciado nisso. Nossa. Tá doido. Nos comentários ela botou: nossa, o Fernando parece que tava de jejum. Não tava, não, mas se vier outro eu como. Um forte abraço, Dona Márcia. Muito obrigado aí. Fábio, amigo meu, também tem acompanhado, mandou um salve pra mim lá pelo WhatsApp, agradecendo, informação, muito legal também. Então, valeu, Fábio, obrigado por estar com a gente. Um abraço, Fábio. Você que tá aí, olhou, caiu de paraquedas, não sabe o que a gente tá falando, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, dá uma olhada. Negão sempre fala aqui, isso aqui é utilidade pública. Nós trazemos informação e vivência nos Estados Unidos para você que está aí ou para você que está aqui e ainda não tem informação. Exatamente, e ainda não acordou, tá? Porque aqui tem que viver acordado. Às vezes tem que dar uma na lata. Tem que tomar na lata ou tomar um Booked Up para ficar acordado. Ou fazer os dois. Toma um Booked Up tomando na lata. Aí sim. É isso aí. Vamos voltar para nossa convidada? Por favor, né? Nossa convidada tem duas respostas para a gente. A primeira pergunta é: qual que é o conselho que você daria para você mesma há 5 anos atrás, conhecendo o que você conhece hoje? E qual que é o conselho que você dá para a galera de casa que está se preparando para morar fora do país? Bom, o primeiro conselho que eu daria há 5 anos atrás é: procure uma assessoria. É muito difícil você chegar nos Estados Unidos, principalmente se você... Olha, até quando você tem família, tem amigo aqui, a gente escuta experiência, né, de pessoa que... Ai, meu amigo ia abrir a porta da casa para mim, daí eu cheguei aqui e falou que não dava. Entendeu? Então, procura uma assessoria, porque isso vai ajudar a você economizar. Tem gente que chega com $10 mil e gasta tudo em 2 meses, porque quer comprar o carro do ano, quer comprar a melhor casa, aluga, compra todas as roupas, depois você vai fazer o quê? Tem que ralar demais, trabalhar muito para você conseguir se estabelecer depois. Então, aprende com quem já fez. Às vezes o barato acaba sendo caro, né? Porque você quer fazer sozinho.
e você perde dinheiro. Então, economiza, né, investindo em você. Né? Então, paga aí $200 uma assessoria, qualquer coisa que vai te ajudar, te dar uma luz a fazer a coisa certa, começar a vida aqui, porque uma coisa é você vir como turista, né? Outra coisa é você morar nos Estados Unidos, é bem diferente. Isso aí. E pra galera de casa, pra galera de casa, não, peraí. Pra você, a assessoria, e pra galera de casa, que tá se preparando para ir para os Estados Unidos, o que você diria pra eles? Porque pra você já mandou você arrumar uma assessoria 5 anos atrás. Então, e como 5 anos atrás eu não encontrei assessoria, eu criei assessoria. Eu falei, não, gente, isso daqui não é brincadeira. Você começar a vida em outro país, principalmente quando você vem com filho, com família, é uma outra experiência, né? Então, você precisa vir mais preparado para você evitar ali alguns desaborrecimentos. Então, eu tenho, né, o Estudando na Gringa, no qual eu dou mentorias para aquelas pessoas que querem vir estudar nos Estados Unidos e continuar essa carreira aqui. Então, se você está interessado a estudar nos Estados Unidos, a morar, saber como fazer isso de forma legal, porque acho que essa é outra parte que a gente esquece de pensar, né? Se você chegou aqui, você sabe que você quer morar, como que eu faço para ficar aqui legalmente? Então, essa etapa, só quem está aqui sabe como é difícil. É caro às vezes, o processo é longo, não demora 1 ano, demora 2. Tem gente que demora às vezes 10 anos esperando o seu green card, né, para ter ali a sua cidadania. Então, se vocês precisarem de ajuda, inclusive eu vou fazer um lançamento na próxima semana, né, gratuito, um treinamento de 3 dias, ensinando como você pode, né, o passo a passo para você chegar aqui nos Estados Unidos, estudar aqui e conseguir se legalizar aqui nos Estados Unidos. Pô, legal, galera de casa aí que tá acompanhando, não vamos perder, né? A gente colocou ali enquanto você tava falando, o seu Instagram, onde que a galera acha o conteúdo, né? Até para o seu lançamento, onde que eles vão achar? No Instagram mesmo? Sim, então a gente vai fazer esse treinamento no YouTube. Tá? Então nós vamos abrir aí as inscrições para nossa turma da mentoria Estudando na Gringa. É uma turma pequena, gente, porque senão eu não dou conta, né? Porque eu já faço esse trabalho de imigração aqui, eu faço todos os dias, a gente ajuda dezenas de pessoas a conseguir o green card através de visto de trabalho, visto de casamento. Então, eu sempre dedico uma parte do meu tempo para fazer essa mentoria para um grupo pequeno, um grupo VIP, que tem a vontade de morar aqui legalmente, quer vir conhecer, quer saber a experiência. Às vezes, você não precisa nem vir morar aqui legalmente, mas só o fato de você falar que você fez um intercâmbio aqui, pelo menos era isso que eu tinha experiência no Brasil. Você consegue chegar lá ganhando 5 vezes mais. Eu lembro que eu fiz uma inscrição para um call center, que era de uma multinacional, e minha amiga, ela fez um intercâmbio aqui. Ela estudou 4 meses, e a gente já discutiu aqui 4 meses, não dá pra gente aprender. Tá vendo? 4 meses é the book is on the table. Mas, enfim, né, ela chegou lá no recrutamento, falou, não, eu fui para os Estados Unidos e Nova York aprender inglês. Opa! E enquanto eu ganhava 1.500 ali no meu primeiro emprego de call center, ela ganhava 5.000. Uau. Então, caramba! É uma qual que é esse call center? Eu quero ir também já no Brasil. Vamos fazer daqui. Você fala inglês daqui? Eu acho que agora eu consigo. Acho que agora também, viu? Legal. Eu vi uma estatística essa semana que saiu no jornal, na verdade eles postaram no Instagram, de que, primeiro que eu não sabia, parece que é só 6% da população brasileira que fala inglês. É muito pouco. E a segunda estatística é que daí, no mercado de trabalho, quando você está fazendo estágio, para a profissão mesmo, né, ele ganha o dobro, o que fala inglês. Sim. Sempre o dobro. Sim. Eu falei, caraca, mano. É verdade. Quando a gente voltar, então, agora, a gente vai ganhar pelo menos o dobro. Exato. Pelo menos o dobro. Ou seja, é o que eu falo para o pessoal, gente, não tem como dar errado. É. Se der errado você voltar, você tá ganhando pelo menos o dobro. Exatamente. E eu falo da experiência. Só de você ter vindo pra cá, deu errado, tô voltando sem grana. Tá, mas você teve uma experiência que poucas pessoas no Brasil teve. Verdade. Né? Então, ainda que tenha muito brasileiro vindo para os Estados Unidos, o Brasil é muito grande. Muito grande. Então, se tem oportunidade, e eu gostei muito da sua dica de procurar uma consultoria, porque muitas pessoas falam, eu vou economizar. Não economize com isso. Porque você vai perder tempo, você vai perder dinheiro e às vezes você perde coisa muito melhor. Perde oportunidades. Eu vejo que é umas coisas simples, né?
Igual a pessoa que quer fazer quer declarar imposto sozinho. Por que você não paga, né, uma pessoa que tem experiência, né, um contador? O cara sabe o que ele está fazendo. Então, às vezes, compensa muito mais do que você tentar descobrir sozinho ali. Eu queria pegar um ponto, concordando e discordando com você. Procure, tanto para qualquer coisa, pessoas qualificadas. É verdade. Tá? Porque Muito importante. tanto da taxa, eu já tive problema, tá? Com contadores. Contadores que falou, eu sei, e fez uma porcaria minhas taxas. Tive que refazer o outro ano, pagar multa e um monte de coisa. Então, para qualquer coisa que você vai procurar, procure alguém que seja especializado naquele assunto. Não adianta você falar, esse aqui cobrou 200, aquele cobrou 80. Tenha na cabeça que o serviço que ele vai te passar é por 80. É verdade. A qualidade vai ser de 80, não de 200. Né? Então não adianta você querer comprar, sei lá, uma BMW querendo pagar o preço de um Fusca. Não existe isso, não tem como. E eu fico muito frustrada quando vem gente no escritório assim, mas quanto que a doutora cobra? Gente, é sua vida, seu green card, né? Você não tá comprando uma roupa, né? Que você falou, não, vou pagar $5 aqui, que amanhã você troca e compra outra. Entendeu? Então, é o seu documento, a sua legalização nos Estados Unidos. Então, você precisa investir. O negócio falou. Precisa. E tem uma coisa que eu tava aqui, que me veio à mente, é que não importa o tanto que o tamanho do investimento, né? Porque, como você falou, é a sua vida, mas vai ter gente que quer sempre o processo mais fácil. Então, duvide de todo mundo que tá te dando as ideias fáceis, porque vir pra cá, legalizar, deixar tudo certinho, não é fácil. É um negocinho que dá trabalho. Então, se o negócio do cara for assim, venha que eu arrumo uma conta pra você dirigir, sai fora. Tô mentindo, a paralegal tá aqui pra me corrigir. Tô mentindo. Nossa, a gente encontra tanto. Tá vendo? Porque isso não é consultoria. A consultoria vai falar assim, vai demorar um pouco, o caminho é esse aqui, você precisa arrumar o visto. Você quer estudar esse visto. Trabalho você tem que ter essa qualificação. Aí você vai, mas outro cara lá falou que era só eu ir, que ele me arrumava uma conta, irmão. As pessoas não querem escutar, né, isso. Ele vai arrumar a conta. A conta dele. Vai encher de dinheiro e você vai perder. A mais pura verdade, cara. Mas pura verdade. Perguntinha na lata agora pra você. Eita, pega. Pergunta na lata. Tô pensando numa pergunta na lata boa. Quiser uma pergunta na lata boa para Cara, eu tenho. Tem? Então mande. Tenho. Então mande. Manda, na lata. Imigração. O que você tem a falar? O que vem na tua mente quando falam de imigração? Em uma palavra? Mais ou menos. Mais ou menos. É assim, em uma palavra, justifique a sua resposta. Você fala em uma palavra e justifica. Beleza, aí já tem mais. Pronto. É um universo paralelo. É um universo paralelo. Né? Uma coisa é você morar nos Estados Unidos como americano. Outra coisa completamente diferente é você morar nos Estados Unidos como imigrante. Então, acho que é por isso que, às vezes, o amigo, o vizinho, o irmão não consegue te ajudar, porque, às vezes, ele já está aqui tanto tempo, que ele já está tão envolvido, né? Já casou com a americana ou com o americano, que ele não sabe as dificuldades, né? Não sabe que ia chegar no McDonald's e não saber pedir um McLanche feliz ali. Paga $25 no lanche lá, entendeu? E como você comprar um carro, mesmo que você não tenha sua documentação, como você aplicar para a escola do seu filho, como você aplicar para um plano de saúde, são coisinhas assim que, bom, eu não tenho social, como que eu vou fazer? Entendeu? Então você precisa aprender, e você precisa aprender com quem trabalha com isso. Porque se a pessoa não passou essa trajetória, ela não vai conseguir te ensinar. Entendeu? Então, quando você entende que é um universo paralelo, que você precisa entender as regras do jogo para você jogar e conseguir ganhar, é quando você, né, consegue marcar o gol de placa. Fechou, então. Show de bola. Marcar o gol de placa. É isso aí, legal. É desse jeito, Ariane, muito obrigado. Foi excelente, tá? Nossa conversa, nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Nós gostamos. A gente gostou pra caramba. Sempre bom, gosto de falar muito, é um assunto assim, não sou apaixonado a ponto de virar advogado para defender ninguém. Mas a ponto de fazer um monte de perguntas e deixar o advogado doido. Exatamente, eu já sofri na mão de advogado de imigração, tem como é que é? Gostinho de raiva. Um amargo ficou a minha relação com advogado de imigração.
Mas muito obrigado você que está acompanhando a gente. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Dá um salve aqui, ó, para nossa galera da BookTop, tá? Um salve pro Jeff e Ariane também, segue a Ariane na rede social. Você já passou aí, já passou na sua tela um monte de vezes, então segue ela. Tiver dúvida, pergunta, enche o saco dela e pronto. É isso aí, ó. Consultoria semana que vem tá começando 3 dias, gratuito, certo? Gratuito, dias, tá? Sem mandar Pix, de graça. Olha aí, não dá pra perder não. Alô, galera. Gente, obrigado, até mais. Obrigado, Ariane. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.